Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra, neste momento que temos para meditarmos a Palavra de Deus, de forma diária, e rezarmos para este mês de julho nas seguintes intenções. O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, E vamos dar início rezando o Alma de Cristo. Na sequência, rezamos também pelas intenções do Santo Padre o Papa Francisco para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa, pelos idosos. Rezemos pelos idosos que representam as raízes e a memória de um povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade. E vamos dar início, então, fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então de início o Alma de Cristo, dedicado ao mês de julho. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para as intenções do Papa Francisco, as intenções do Papa Emérito Bento XVI e para todo o nosso clero. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 5 de julho de 2022, 14ª semana do Tempo Comum, estamos na terça-feira, dia da semana de terça-feira. E nesse dia 5 nós vamos lembrar de Santo Antônio Maria Zacarias. Muito bem. Mas a cor litúrgica é verde, tá? Vamos direto para a liturgia da palavra e depois a leitura do parágrafo do livro, de uma parte do livro A Ciência da Cruz, que eu estou fazendo já tem alguns dias, meu povo de Deus. Então, eu já comecei na semana passada, a partir do dia 1º eu já comecei a fazer as leituras, então se você perdeu, sei lá, não está entendendo, o livro é de Santa Edith Stein, A Ciência da Cruz, no capítulo... Ai meu Deus, só um pouquinho. No capítulo A Doutrina da Cruz, que é o capítulo 2, ela está falando sobre, ela está fazendo um estudo sobre São João da Cruz, tá? A primeira leitura de hoje é Oséias 8, versículos 4 a 7, de 11 a 13. Assim fala o Senhor: Eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu consentimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou, isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha, e mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 113b.
com o refrão: confia, Israel, no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata, todos eles são obras humanas. Confia, Israel, no Senhor. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tem ouvidos e não podem ouvir. Confia, Israel, no Senhor. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores que os fabricam e neles confiam. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Confia, Arão, no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Confia, Israel, no Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que me envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho que foi dia 3 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo, mas mesmo assim já serve de base para a reflexão dos evangelhos dessa semana. Mateus 16, versículos 13 a 19. Jesus pergunta o que o povo pensa quem eu sou. E depois ele devolve a pergunta, depois da resposta, pergunta para os discípulos: e vocês? Vocês acham que quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí o que acontece? Desde ontem Jesus está curando. O que o povo pensa a respeito de Jesus? Nós hoje sabemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, que pelo seu sacrifício na cruz, e que deve ser lembrado sempre, continuamente, lembrando das suas feridas, da sua morte, paixão, morte e ressurreição, lógico, né? Mas principalmente o sacrifício da cruz precisa ser lembrado, isso não pode ser esquecido. Todo católico cristão, se você ler toda a biografia, todo o diário de algum santo, seja místico, seja não místico, por exemplo, Santa Edith Stein não é mística. Ela não fez uma experiência mística, talvez tenha sido mística para ela, mas ela tem um pensamento articulado. Ela também fala, se nós não meditarmos com relação ao sacrifício de Jesus na cruz, sua paixão e morte, né? E tanto é que Jesus pede para Santa Faustina e vários outros santas, a respeito de meditem sobre a minha paixão e morte. Meditem. E depois vai lá e recebam o meu corpo e sangue, que é, né, a Santa Eucaristia, que é o corpo ressuscitado. Mas meditem na minha paixão e morte. Por que esse pedido? Para a gente lembrar sempre, obrigada, Senhor, um dos motivos, né? Obrigada, Senhor, por esse sacrifício, por nos dar a salvação. Mas não é só isso, é para nos dar consolo nas horas nas questões atribuladas da nossa vida, do nosso sofrimento. Porque se a gente sofre sem Jesus crucificado, se a gente não oferta, é um esforço, uma dor perdida. Um esforço de sofrimento perdido. Mas se você sofre com Cristo, aí você suporta com paciência, porque você vê que Cristo sofreu até mais que eu e você juntos, não é? Bem, então, com relação a esse pensamento, e estamos no mês do preciosíssimo sangue de Cristo, vamos para outro parágrafo aqui da leitura, tá? Então, continuação de ontem. A noite, por sua vez, é um fenômeno natural, não é objeto em sentido próprio, contrário à luz diurna. Ela envolve em seu manto todas as coisas e a nós mesmos. Não é objeto contraponto a nós, nem subsiste por si, nem mesmo a imagem no sentido de figura visível. É invisível e informe. Contudo, nós a percebemos, ela está muito mais próxima de nós do que todas as outras coisas e figuras e muito mais ligadas à nossa existência do que se possa pensar. Assim como a luz realça as coisas e suas propriedades visíveis, assim a noite as absorve, ameaçando absorver também a nós. O que nela submerge é como se não mais existisse, embora continue a existir. Torna-se indeterminado, invisível e informe como a própria noite. É como se fosse sombra ou fantasma, e por isso mesmo ameaçador.
E nossa própria existência não só sente ameaçada pelos perigos exteriores que se escondem nas sombras da noite, mas sente-se também intimamente atingida pelo caráter ameaçador da própria noite. Ela nos tolhe o uso dos sentidos, paralisa nossos movimentos, nossas energias, coloca-nos numa espécie de solidão e faz-nos como sombras e fantasmas. É como experimentar a morte. Isso tudo tem significado não somente para a natureza vital, mas também para a psíquica e espiritual. A noite cósmica tem sobre nós o mesmo efeito da chamada noite em sentido figurado. Em outros termos, o que produz em nós semelhantes efeitos aos da noite cósmica é chamado em sentido figurado noite. Antes de indagar a razão pela qual se produzem esses efeitos, convém lembrar que a noite cósmica possui um duplo aspecto. Além das noites escuras e amedrontadoras, há noites cujo encanto no luar é um banho de luz amena e suave. Essa noite enluarada não absorve as coisas, mas as faz sobressaírem à luz noturna. A essa luz, os contornos dos objetos perdem as arestas salientes, marcadas e duras. Tudo torna-se mais brando e suave. Revelam-se traços característicos que nunca aparecem à claridade da luz do dia. Também ouve-se vozes que o excessivo ruído diurno costuma abafar. Além da noite clara, tem também valor a noite escura, que amortece a agitação e ruídos diurnos, trazendo calma e paz. Tudo isso tem repercussão mental e espiritual na alma humana. Existe uma noturna e suave claridade do espírito, em que, livre da faina diurna, distendido e recolhido ao mesmo tempo, ele se concentra no profundo sentido do seu ser e da sua existência, do mundo e do sobrenatural. Há também um repouso, repassado de profunda gratidão na paz e calma noturnas. Tudo isso deve ser lembrado por quem deseja compreender o simbolismo da noite, usado por São João da Cruz, ele que foi muito sensível aos vários matizes da noite cósmica. Passava noites inteiras junto à janela, contemplando ao redor, chegando a pernoitar ao relento. Para caracterizar a noite, encontra várias palavras que por nenhum outro poeta foram superadas. A alma compara o amado como se segue. E agora, está em espanhol. A noite sossegada, en par de los levantes de la aurora, la música calada, la soledade sonora, la cena que recreia e enamora. Cântico Espiritual, verso 15. O pensador São João, quando fala da noite em seus tratados, o faz insinuando tudo quanto este termo significa para o poeta e para o homem. Tentaremos descrevê-lo em sua expressão simbólica, sem ter com toda a pretensão de esgotar-lhe o significado. Bem, então antes que eu esgote sua paciência, eu vou encerrando por aqui, por hoje. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Fique em paz, na paz de Cristo, e durma com barulho desses da noite. Lembrando, gente, que na época que ela escreveu, não existia exatamente assim iluminação nas ruas. Existia já, né? Já a eletricidade já estava começando, né? Existia muito barulho nos bares, mas ela já estava reclusa no Carmelo. Então, querendo ou não tinha luz, né? Era a base da luz da vela, né? Hoje em dia nós temos muito barulho, muitas luzes, mas a noite, no sentido de ameaçadora, ainda existe, né? Pai e mãe que tem filho sabe o aperto no coração quando libera o filho para dar uma saída e você não sabe se chega, né? Muitas coisas podem acontecer de noite mesmo. Então, o sentido ameaçador da noite ainda existe. Contudo, nós vivemos em tempos de muita e excessiva claridade. Nós vivemos num mundo histriônico, acho que o termo correto seria esse, histriônico. Muita agitação, muita ansiedade, depois a pessoa não dorme, muita notícia ruim. E com esse papo da internet, com a vinda da internet 5G, piorou a situation, né, gente? Então, eu só vou dizer o seguinte. Esses 2 anos de pandemia, eu vou terminar com essa reflexão, tá? Essa pandemia que aconteceu nos fez mudar certos conceitos, certas coisas que nós tínhamos. Algumas certezas foram quebradas, pessoas morreram, sonhos foram desfeitos, famílias desfragmentadas, né? Filhos que perderam pais estão sendo criados por tios, avós, porque as crianças perderam seus pais para o coronavírus. Tem um território paroquial que toda quarta-feira tem um volume grande de novenas. Começa a novena às 7 e vai embora até de noite. De hora em hora, praticamente. E lá tem venda de pastel, né?
E eu tô dizendo que nesse período desses 2 anos, na verdade já no primeiro ano do coronavírus, havia um casal que era, se não me engano, a pastoral familiar, me falaram depois. E o casal morreu. Não é só esse casal, tem vários, né? Voluntários de igreja. Você daí na sua família deve ter também. Não foi só os velhinhos que morreram. Muita gente saudável, aparentemente saudável, morreu, não aguentou. Mesmo com a vacina, olha, gente, eu vou dizer o seguinte. Vou dar notícia porque também deve ter acontecido conosco aqui, né? Eu não fiz o teste, mas eu acredito que eu tenha pego o coronavírus. Fiquei muito mal, gente. Aquele período que vocês me ouviram fanha, eu tava saindo uma gripe forte, mas depois eu soube que um povo que tinha vindo visitar a gente um pouco antes, tava todo cheio de coronavírus. Aí isso pressupus que eu também tava. Aí eu fiz pelo menos uns 10 dias em casa. E quando eu tive que sair, fiquei bem longe ou usando 2 máscaras para evitar, né? Então, agora já tô bem, mas eu agradeço bastante também que eu já estava na 3ª dose. Infelizmente, a dose de reforço chegou para essa semana, para minha idade, mas eu não vou tomar, vou ter que esperar mais um tempo. Vou deixar para mês que vem, ou final desse mês, né? Que aí já vai dar 30 dias. E o padre Manzotti, eu havia falado para vocês que ele estava sumidinho, né? Pois é, ele estava com coronavírus. E não é que ele tinha feito viagem, ele estava recluso mesmo. Por isso que eu estava achando estranho, semana, que ele não estava fazendo missa. Agora ele está bem, tudo, né? Mas a mesma coisa, daqui a pouco ele está fazendo a 4ª dose dele, né? Que ele já falou. Então, ele já havia dito, né? Só estou replicando algo que ele falou. Não estou inventando moda, tá? Mas eu tinha falado, rezem por ele e tal, mas continua rezando, né? Reza aí por todo mundo aí que tá pegando coronavírus. E o pessoal tá muito descuidado, gente. Então, cuidado você que não tomou vacina. Ou parou na 2ª dose, ou parou na 1ª dose. Cuidado, tá? A coronavírus está aí. E a gente pode pegar reinfecção, né? A Joelma mesmo pegou reinfecção várias vezes. O Luciano Zafir também, coitado. Então, Deus me livre ainda se ainda ficar lesado da cabeça, né? Tá certo? Então, o que eu tô querendo dizer com essa questão de mudanças? Esse papo do 5G é bom para alguns setores da sociedade, agricultura, indústria. Eu não vejo coisa boa pro usuário final que somos nós. Eu acho que vamos estar muito imersos nessa vida virtual. Nossa vida no futuro pode acontecer como naquele jogo chamado The Sims, que você criava um bonequinho, um avatar e vivia uma vida lá dentro. Aquilo é um belo exemplo do que é o futuro tal do meta, o mundo metaverso. O mundo metaverso parece bacaninha para quem é nerd, mas não é. Não é legal, porque é transferir a nossa vida para uma tela, para um avatarzinho, para uma bonequinha, um bonequinho, e que você tenha a sua vida perfeita lá, mas a sua vida aqui tá um lixo. Inclusive, eu ia falar que dizer tchau, mas enfim, agora que eu lembrei, eu vou falar. Tem eu não lembro o canal, eu sei que aparece muito pra mim como os algoritmos me indicam um carinha que é um diarista. Um diarista, ele limpa a casa. Ele é de Manaus, se não me engano, do Pará. É do norte do país. Mas ele limpa a casa de gente com depressão. Na verdade, ele entrou na onda de uma moça, né, que é modelo e resolveu também limpar casas, é TikToker. Eu não tenho TikTok, então, mas é uma moça que faz muito TikTok, tico e teco. E limpa a casa de gente assim que tá num estado de depressão absurda. A casa tá uma bagunça mesmo, mas um negócio feio. Mas feio mesmo. Aí eu não julgo, sabe? Porque pessoa com eu já tive depressão, assim, talvez eu ainda tenha um resquício de depressão, é preciso muita luta, mas eu já falei que tinha muitos pensamentos de morte. Agradeço muito as orações de vocês, eu não tenho mais agora, mas eu tô tentando que refazer a vida, né? Começar a organizar as coisas, desapegar, jogar fora um monte de coisa, né? Eu tenho mania de acumular, quando vejo, tô acumulando e tem que desacumular, sabe? E
E aí, mas eu vejo gente pior, muito pior que eu, e eu não fico feliz, eu fico triste. Então é isso, eu acho que esse mundo metaverso, essas coisas aradas que estão falando, não é legal pra gente. Porque a realidade é o quê? A realidade é você limpar a tua cozinha. A nossa realidade é lavar nossa roupa, é pentear o cabelo, tomar um banho, escolher um perfume, uma maquiagemzinha, né, quando é mulher. Não ficar pintando os dedos. Eu vejo muito homem pintando a unha também, é coisa mais esquisita. É quebrar com a masculinidade, né? A gente tem que combater a masculinidade tóxica, mas a gente não pode reforçar coisas antimasculinas dentro do homem. Essa coisa de ver homem vestido de mulher toda hora. Ah, porque é engraçado. Não, só se for pra sua família, né? Pra mim, não. Isso não é legal. Isso não é um reforço da masculinidade, é o contrário, né? Então, é preciso tomar cuidado com certas coisas modernas demais. Muito palco, desculpa, agora eu vou usar um bordão, não é de Deus. Muito palco não é de Deus. Quem gosta de palco é o demônio. De verdade, tá? Eu tô falando literalmente. Quem gosta de palco, de fazer cena, de fazer drama e fazer personagem é o demônio. Então eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Então aqui com relação à obra de Edith Stein, ela não viveu essa fase assim do lusco-fusco, principalmente do pisca-pisca, do tico e teco. Eu acho que ela ia ficar horrorizada, né? Mas de qualquer forma eu quero vir reforçar um outro detalhe. Você que é da psicologia ou pensa fazer psicologia, não tô falando de coach não, ou até você que cansou de ficar fazendo terapia, de ficar fazendo psicanálise, não tá se encontrando na vida. A psicologia, existe uma vertente chamada, dentro da psicologia humanista, que se usa a filosofia, principalmente Heidegger, né? Mas no caso aqui eu não tô falando de Heidegger, eu tô falando de Edith Stein. Tá certo? Então, se você que gosta, tem um certo nível intelectual grande, né? Eu, por exemplo, li uma parte que já não entendi. Eu me perdi no conceito dela de símbolo, de sinal, de noite, de coisa, já deu um nó na minha cabecinha. Mas você que curte é ótimo, né? Mas você que curte, né? É possível fazer uma autoanálise a partir da psicologia. Mas não é para pegar Nietzsche, por exemplo. Não é qualquer filósofo. Então, eu já cantei a bola. Existe Heidegger. Mas existe também Viktor Frankl. Existe Carl Rogers, né? Merleau-Ponty. Tem gente que usa Merleau-Ponty também, dentro da filosofia humanista, dentro da psicologia humanista. Merleau-Ponty é da linguística. Talvez a questão do conceito, da linguagem, não sei. Eu sei que Merleau-Ponty é usado na linguística, só isso. Como boa vendedora de livro, né? Então, assim, se você gosta de um papo cabeça, você gosta de fazer uma autoanálise mais cabeça, a psicologia pode te ajudar, mas não é qualquer filósofo. Qualquer coisa se utilize dos doutores da igreja. Ué. Ai, mas eu vou ter o pensamento da Idade Média. Por exemplo, você vai escolher Santo Agostinho. Não, minha filha, meu filho, também não é bem assim, né? Que seja para você mudar. Edith Stein fez um processo curativo. Ela estava doente. Eu acredito nisso. Na biografia dela, eu sinto que ela estava doente da alma. Ela estava em busca de algo. Ela chegou a ser doutora em filosofia. Era discípula de um grande filósofo da época. Estava com uma cátedra, ou seja, uma cadeira dentro de uma universidade. Ela podia dar aula. Mas estava doentinha, tadinha. Dodói. E quem que curou ela? Com a ajuda da intercessão das obras de Santa Teresa d'Ávila. Porque a doença da alma dela tinha a ver com a fé. Ela sendo judia. O que será, né, gente? Então, penso eu, né? Jesus já estava tecendo na barriguinha da mãe de Santa Edith Stein a própria Edith Stein. Ela é uma mulher linda. Em tempos de hoje, ela seria a mulher mais empoderada do planeta. O nível de cientista, porque era uma livre pensadora. Tinha dinheiro, era bonita, estava solteira, não queria casar. Pronto, né? Pra mulherada empoderada da vida. Mas não era feminista. E no final, o que ela queria?
Eu tô dodói da alma. Pronto, ela não sabia definir o que ela tinha, mas acabou descobrindo com as obras de Santa Teresa d'Ávila. Porque a Santa Teresa assim o quis, tenho certeza. Né? E depois descobriu São João da Cruz, e ela se tornou uma estudiosa a respeito. Então, posso estar exagerando na minha romantização da vida de Santa Edith Stein, mas de qualquer forma todos nós somos enfermos da alma. E precisamos então como? Jesus. Mas às vezes, ai, tô indo, desculpa, eu tô indo lá fazer adoração e não sei o quê, mas eu preciso de um reforço. Então busca as obras dos santos. Não fique buscando qualquer leitura, né, meu povo de Deus? Qualquer Netflix da vida, qualquer canal de streaming, qualquer jornal, qualquer notícia, qualquer coisa que atribule sua alma doentinha, dodói, né? Então eu vou deixar vocês com essa. Procurem bons escritores, mas principalmente bons. Olha, você deve pensar assim, eu vou começar com Santa... Eu já tive essa mania. Eu vou começar com Santa Teresa d'Ávila. Eu tenho um livro da Santa Teresa d'Ávila. Não consegui ler ainda até hoje. Por quê? Porque existem outros santos que me chamam, que me puxam. Né? Então seja puxado por um santo. Como? Peça para o Espírito Santo, peça para o seu anjo da guarda. Pede aí que tu será atendido. Pensa assim, qual é o santo que eu deveria ler para este momento? Para este time? Para este meu momento ocioso? Para esta alma dodói? Né? Pior que um corpo dodói é uma alma dodói, né? Tá bom? Então peça. Pida bastante, porque isso acontecerá. Tem muitos santos que querem fazer amizade com a gente. Para forrar nosso oratório, né? Eu, por exemplo, eu tô com um monte de santinho aqui. Tem um monte. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu me tornei aquela pessoa que não queria me tornar. Cheia dos santinhos de um monte de santo. Mas por quê? Porque os santos também fazem um apelo, dão aquela acenadinha. E no final nós se apaixona pelos santos, né? Por esses em específico. Então cada um de nós tem o potencial de estudar e ser discípulo, aluno de algum santo. Ah, mas o santo que eu tenho é Santa Dulce dos Pobres. Então, meu filho, aí o que acontece? Aí que leitura que você vai fazer? A leitura da vida dela. Você é devoto de Santa Dulce dos Pobres? Santa Dulce dos Pobres te chama? Até onde eu sei, ela não escreveu nada. Mas o exemplo de vida dela, registrado em várias reportagens antigas, e fora outros relatos, né? De gente que até é ateu, agnóstico, não sei o que ela ajudou, é o maior exemplo de santidade que você pode fazer em vida. Ou seja, a leitura que tu deve fazer da vida dela é seja como Santa Dulce, pronto. Eu, por exemplo, não tenho coragem de escrever nada. Mesmo lendo Santa Edith Stein, lendo Santa Gertrude de Elfta, que é super erudita para a época. Tem vários. Eu tenho, quer ver, até um dia, quem sabe, né? Vou ler, porque tá parado aqui. O Diálogo, Santa Catarina de Sena, da editora Paulus. Aqui tá parado. Baita de uma santa, né? Também, se não me engano, doutora da igreja, né? Não. Então, e aí tá aqui paradinha. Por quê? Porque não era o santo para estar lendo agora. Toda vez eu falo de Santa Gertrude de Elfta, falo de Santa Edith Stein. Não, Santa Gertrude não. Mas Santa Edith Stein, eu tenho esse livro, eu tenho uma biografia dela. Que mais que eu tenho? Eu tenho o Mistério de Natal, que eu nunca vou esgotar aquele livro. E eu tenho que parar de comprar livro, porque senão eu começo... Hoje eu tive que encaixotar uns, porque tá pegando pó, né? Numa caixinha transparente. Sabe? Então não dá. E fora que São Padre Pio, toda hora fica eu pensando em São Padre Pio, Beato Carlo Acutis e... Né? Então divulga aí uns santos aí que chamam a tua atenção, porque tem gente que precisa ouvir. Eu acredito que você precisa ouvir. E vire-se para comprar o livro da Santa Edith Stein, né? Que já tá esgotado, tá? Mas é bem interessante, se você gosta. Eu acredito nessa... da filosofia ajudar na nossa psique. Por quê? Eu lia muito historietas budistas, e aquilo é ótimo. Aquilo era meio parábola de Jesus, sabe? Parecido, assim. Então ensina muita sabedoria, muita experiência de vida, como agir, principalmente. A filosofia não é só meditação, ela nos treina o agir. Treina a nossa tomada de decisão, penso eu, tá? Então é isso. Bom, chega, gente. Já, extrapolei o tempo. Era para falar pouquinho.
Agora foi. Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo. Tchau pra vocês.